Você já sentiu que os dias passam e você continua no mesmo lugar? Como se sua vida estivesse no piloto automático, mas no fundo, algo te dissesse que poderia ser diferente? Talvez você sinta cansaço, desmotivação ou até mesmo uma dificuldade em manter o foco e cumprir o que promete para si mesma. Mas será que o problema é realmente falta de tempo ou falta de força de vontade? Ou pode ser algo mais profundo? Aqui eu quero te ensinar, ou melhor, eu quero te mostrar como pequenas ações podem mudar a sua forma de pensar, sentir e agir. Você não precisa carregar sozinha essa sensação de estagnação. Existe um caminho para se sentir mais leve, organizada, segura de si. E eu posso te guiar nisso. Eu me sentia muito perdida em relação a quem eu era. Eu era uma pessoa um tanto agressiva, eu respondia às coisas que eu sentia de forma explosiva, agressiva, brigando muito, e isso era péssimo. Eu me sentia sozinha, eu me sentia desgastada, eu me sentia sem nenhuma perspectiva de ânimo, eu me sentia julgada, eu me sentia sobrecarregada em muitos aspectos, né? Eu me sentia triste, eu me sentia cheia de angústia, de medos, de julgamentos. Eu estava passando um momento pessoal muito conturbado e várias inquietudes, várias perguntas sem respostas na minha cabeça. Você sabe que precisa mudar, sabe que esses traumas, essa ansiedade, essa falta de clareza estão te impedindo de viver a vida que você realmente merece. Mas por que ainda não deu o primeiro passo? Talvez você tenha medo de tentar e não conseguir. Talvez já tenha tentado outras soluções que só mascararam o problema, sem trazer uma mudança real. Eu já ajudei milhares de mulheres que, exatamente como você, se libertaram dessas amarras, reprogramando suas mentes para prosperar de verdade. E hoje eu quero te mostrar que existe um caminho mais rápido, profundo e definitivo. E a única pergunta que você precisa se fazer é: por quanto tempo mais eu vou adiar essa transformação que eu tanto preciso? Eu já tinha feito terapia antes. Eu conheci uma junguiana, conheci uma psicóloga que fazia hipnose, mas a hipnose não funcionava comigo. E aí eu cheguei a conhecer uma de TCC, mas eu não me enquadrava com as técnicas da TCC, porque eu sempre achei muito rígido, né? E eu precisava falar. Eu precisava que alguém conduzisse, e não um teste. Eu tinha feito vários tipos de terapia, mas essa me pareceu bem diferente. Quando eu comecei, me pareceu mais produtivo. E a constante necessidade de ter que estar fazendo tem que ter uma bebida sempre para alegrar, para mim, para ter uma motivação. Então, e isso começou a me chamar assim, uma atenção, que naquele momento eu falava, não, é normal. Mas depois que eu tive uns 2 incidentes de cair, eu caí, bati a cabeça e tal, e aí eu falei, não tá normal. Eu quase desmaiei, ou se não desmaiei por alguns minutos. E isso fez eu parar para pensar que realmente não tinha alguma coisa que não estava legal. E aí eu resolvi buscar um acompanhamento profissional. Você já sabe que quer mudar. Você sente que está pronta para dar o próximo passo. E agora, tudo que falta é ter um método certo para te levar até lá. E eu vou te mostrar exatamente como fazer essa transformação acontecer de forma rápida, profunda e definitiva. Um método comprovado que já ajudou milhares de mulheres a reprogramarem suas mentes e conquistarem uma nova realidade. Então, se você quer mais clareza, autoconfiança e uma mentalidade próspera, essa é a sua chance. A solução que você procura está aqui. Agora é só pegar para você. Eu entrei num relacionamento muito tóxico, sabe? E isso tava me causando mal. E quando eu digo mal, era um mal físico, porque eu sentia muita dor no estômago. Eu sentia um desconforto absurdo, ansiedade, taquicardia, muita sudorese. Eu vivia com pés e mãos suando, sabe? Toda vez que eu tinha que encontrar com a pessoa, ou aquele momento de afastamento da pessoa, várias situações me causavam esses sintomas. Só que esse pessimismo não é que eu era, de fato, essa pessoa. Mas era porque eu tinha tanta crença que me limitava, que fazia eu ter uma visão deturpada sobre o todo e sobre mim mesma, que tudo me atingia. E esse momento eu tava realmente muito desacreditada em mim. Eu tava com minha autoestima, minha autoimagem lá embaixo. Fiz algumas cirurgias, fiz algumas coisas buscando me aceitar, buscando me preencher esse vazio que eu tava sentindo dentro de mim. Mas hoje eu percebo que nada disso faz sentido se você realmente não estiver se sentindo bem com você mesma. Você se sente desmotivada, sem direção ou presa em ciclos de frustração? Eu te ajudo a virar a chave e se tornar a protagonista da sua própria vida.
com um método estruturado e comprovado que já libertou milhares de mulheres de padrões limitantes, não é sobre tentar mudar, é sobre uma reprogramação mental profunda que te leva a autoconfiança inabalável para tomar decisões sem insegurança, segurança emocional total, sem depender de validação dos outros, clareza de propósito, com um plano real para sair do ciclo de frustração. Tudo isso sem perder anos em tentativas frustradas. Chegou a hora de você assumir o controle. Eu vou te mostrar como. Eu me sentia completamente perdida, cansada, frustrada com uma série de coisas que se repetiam, assim, na minha vida. Chega, eu tenho que procurar cuidar de mim, das minhas questões que eu não estava nem conseguindo resolver. Quem dirá as questões dos outros? Depois que eu comecei a compreender o que estava acontecendo, me livrar daquelas situações e reprogramar minha mente, tudo melhorou completamente. Você, mulher que se sente presa em ciclos de frustração, repetindo os mesmos medos, inseguranças e autossabotagens, chega de perder tempo tentando mudar sozinha. Eu vou te levar a conquistar a autoconfiança inabalável, a segurança emocional, através de uma reprogramação mental profunda, o mesmo método que já libertou milhares de mulheres da armadilha da estagnação. Sem precisar gastar anos em terapia, sem ver resultados concretos, sem precisar continuar se sabotando por medo de fracassar, sem precisar duvidar da sua capacidade de mudar sua vida. O que você vai ganhar? Controle emocional, para não mais se deixar paralisar pelo medo. Autoconfiança genuína para tomar decisões alinhadas ao seu potencial. Clareza para quebrar padrões limitantes de uma vez por todas. Isso não é mais um curso ou motivação vazia. É um processo validado para quem está realmente pronta para virar a chave. A próxima mulher transformada pode ser você. Basta dar o primeiro passo. Então, antes eu era uma pessoa que tinha autoestima baixa. Hoje minha autoestima é muito melhor, muito melhor. Antes, eu não conseguia me relacionar com as pessoas que eu não conhecia. Então, pra mim era difícil até ir para a academia. Ir à academia, porque eu ia me expor. Ai, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Eu tinha vergonha até de fazer as coisas erradas. Então, hoje eu tô assim, ó, nem ligando. Eu tenho um objetivo e eu vou atrás. Pensar também que eu sou alguém importante. Porque antes eu pensava muito que eu não tinha importância, nem pra amigo, nem pra familiar, nem pra relacionamento. Eu fui muito invalidada, assim, durante a infância. Então eu acabei carregando essa bagagem comigo. Mas Nube me fez perceber, inclusive ela falou até sobre isso um dia desse, que a minha criança preferida, talvez a minha adolescente também, sabe? A minha mulher adulta jovem também. Mas eu já sou outra pessoa. Eu trago os meus traumas comigo. Porém, eu não posso deixar que esses traumas sejam quem eu sou. Eles só são parte de mim. Então, a minha mentalidade mudou bastante em relação a isso. E eu vinha também de um momento de intenso desgaste emocional por conta de um relacionamento que eu tive e que eu botei toda a minha energia, as minhas expectativas nesse relacionamento. E quando a gente age assim impulsivamente, sem reconhecer os sinais, sem enxergar as coisas que precisam ser feitas e as coisas que precisam ser adaptadas, as coisas que não podem, o que você permite, o que você não consegue permitir. Então foi um relacionamento muito abusivo, foi um relacionamento de altos e baixos. E se você já sentiu que, por mais que tente, sempre acaba repetindo os padrões nos seus relacionamentos, seja no amor, na família, ou até na relação com o dinheiro, como se algo invisível estivesse te segurando, impedindo você de viver a plenitude que você merece. Já se observou sabotando seus objetivos e metas? Dizendo coisas do tipo, agora esse projeto sai do papel. Agora vou me tornar minha melhor versão. Agora esse shape chega. E aí você diz, dessa vez vai. E não tem muitos avanços. Então, eu queria entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu aceitava. A explicação pra mim era essa, né? De que se eu tava sofrendo, se eu tinha sido traída, divorciado, se eu não tava com um emprego bom, é porque eu fui uma pessoa ruim. Eu não sabia o que eu tinha feito de maldade, mas eu tinha sido uma pessoa ruim. Então era uma forma de expiação, digamos assim, né? E aí eu acreditava que eu precisava pagar pelos meus pecados, mesmo sem saber onde eu tinha errado. Minha atitude refletia no comportamento de quem estava em volta de mim, né? E de das coisas que aconteciam mesmo. Comecei a perceber que algumas vezes era só o fato de eu estar fazer com que minha filha estivesse melhor, e que as pessoas ao redor também estivessem melhor. E eu achava que estava todo mundo errado, e que todo mundo era sacana.
Eu também não conseguia dizer não para as pessoas, então eu estava sempre querendo ajudar, dar o meu melhor, fazer de tudo, ultrapassar essa expectativa de dar o meu melhor. Então eu estava sempre passando dos meus limites. E eu me sentia muito mal, sabe, com isso. Eu sabia que eu estava me prejudicando para ajudar as outras pessoas, mas eu não sabia como girar essa chave. E isso era o meu maior desafio. Você já parou para pensar por que é tão difícil fazer as mudanças que você precisa fazer para ser feliz e realizada? O que acontece quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue agir? Como você se sente ao perceber que está presa em um ciclo de autossabotagem? Como se sua própria mente estivesse conspirando contra você? Porque parece haver um abismo entre a vida que você vive hoje e a vida que você nasceu para viver. Você está cansada de sentir-se insegura e duvidar do seu próprio valor, repetir padrões emocionais que sabotam seus relacionamentos e prosperidade, gastar tempo e energia com terapias que não trazem mudanças reais. O meu acompanhamento é para você, mulher, que está exausta de viver no piloto automático, que quer resultados rápidos e definitivos, que está pronta para virar a chave e assumir o controle da sua vida. O seu eu mais seguro, realizado e próspero, ele já existe. Só precisa ser desbloqueado. Chegou a hora, chegou a sua hora dessa transformação. Bem, e para você entender tudo que eu quero passar aqui, acho que você precisa conhecer um pouquinho da minha história. Eu sou Núbia Barreto, sou psicóloga, neuropsicóloga e mentora de mulheres. E vou te levar nos próximos instantes para um passeio num conjunto de conhecimentos extraordinários. Conhecimentos esses que apliquei na minha pura e já conduzi milhares de mulheres a curarem, a mudarem sua mentalidade e prosperarem através do meu método. Eu já me vi exatamente assim, ou até pior. Porque eu me via sem rumo, sem apoio familiar, porque ninguém entendia o que estava acontecendo comigo. Porque eu era, antes desse momento, uma pessoa prática, obstinada, sensata, super produtiva, super bem-sucedida. E da noite para o dia eu apareço com uma sucessão de atitudes atípicas. Todos achavam que os conflitos que eu vivia era por ter me tornado, da noite para o dia, uma pessoa irresponsável, preguiçosa, desorganizada, egoísta, improdutiva. Era uma sensação tão angustiante que eu cheguei a acreditar que nada podia me tirar daquilo, que aquilo não ia acabar nunca. Eu pensei de verdade em desistir da existência muitas e muitas vezes. Sim, passou pela minha cabeça tirar a minha vida. E quando essa ideia vinha, eu buscava forças para pensar em meus filhos, que eram pequenos na época. Foi o que me impediu de tentar. E se você vem procurando uma solução, vê vários conteúdos na internet para tentar sair dessa, ou pensa em procurar uma ajuda profissional, um psicólogo ou terapeuta, sabe que mudanças exigem compromisso, já se abriu para algumas possibilidades, mas algo sempre interrompe o processo. Falta de tempo, falta de recursos, dúvida se realmente funciona. No fundo, sente que precisa de algo diferente, algo que se encaixe na sua realidade e faça sentido para você, sem fórmulas prontas ou promessas vazias. Pois bem, sei exatamente como é. Minha desordem mental era tamanha que eu não conseguia ficar em nenhum tipo de acompanhamento que eu me propunha. Passei por vários psicólogos, terapeutas, grupos de apoio. Tinha um pouco de melhora, mas não durava muito. Agora, uma coisa eu consegui descobrir fazendo esses acompanhamentos. Descobri que eu tinha adquirido uma fobia a tudo que estava associado a obrigações. Para você ter uma ideia, eu não conseguia fazer compras no supermercado. Eu entrava, pegava o carrinho, ficava rodando, pegava um produto, devolvia para a prateleira. Não conseguia decidir sobre o que escolher. Aquilo ia me dando uma angústia tão grande que eu saía sem levar absolutamente nada. Qualquer coisa que a minha mente entendesse como uma obrigação ou responsabilidade me gerava angústia, ansiedade, ataque de pânico e tudo que vocês possam imaginar. Eu fui depressiva, remissiva, durante ao menos 3 anos. Isso mesmo. Lidei com a depressão, ansiedade, fobia por muito tempo. Buscando tratamentos com médicos, com farmacos, psicólogos e terapeutas por um longo período, sem me sentir curada de verdade. Nesse período eu me tornei uma pessoa funcional. Depois de tantas intervenções e buscas, eu me tornei uma pessoa funcional, que eu conseguia fazer as coisas, já conseguia ter alguma produtividade, mas virava e mexia, qualquer situação que me sentia cobrada me fazia ter recaída. Fora que minha vida ainda estava totalmente caótica, com muitos problemas. Meus sintomas depressivos tiveram início ainda quando eu era casada. Depois que me separei, eles aumentaram. E com eles vieram vários outros problemas. Dívidas, pressão de credores, redução em mais de 50% da minha renda, conflitos com o ex-marido, com a família, com a minha família, com a família do meu ex-marido, meus filhos afetados pela separação, que não foi nada tranquila. Então eu percebi que eu sempre tinha motivos para ter recaídas.
e não conseguia fluir na vida de jeito nenhum. Eu dava 10 passos para frente e voltava 11, sem sair do lugar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque foi toda essa situação que me levou a encontrar uma forma de me autorregular e conseguir, depois de reproduzir esse conhecimento em meus atendimentos, ajudando primeiro dezenas, depois centenas e hoje milhares de pessoas que já foram impactadas pelo meu método e encontraram o ajustamento que elas precisavam, ensinando-as como fazer isso de forma didática mesmo, o beabá da autorregulação. Foi assim que eu me tornei especialista nessa didática. Como psicóloga e especialista em neuropsicologia, eu sabia que havia algo a ser feito e tive que me desdobrar para entender o que de fato levava as pessoas à tão sonhada cura sem remissão, sem recaídas. A maioria dos profissionais tenta mudar o comportamento limitador da pessoa usando abordagens que focam apenas na força de vontade, na motivação temporária ou em ações superficiais. Focam no sintoma, não na causa. E isso pode incluir você ouvir frases do tipo, você só precisa de disciplina. E aí, ele ignora que a mente funciona por padrões inconscientes e que sem reprogramação, o comportamento vai voltar. Ou do tipo, basta trocar um hábito ruim por um hábito bom. Deixa de considerar que hábitos não são substituídos à força, mas sim dissolvidos com entendimento profundo da mente. Ou você pode ouvir, o problema é a falta de comprometimento, você não se compromete. E aí faz a pessoa se sentir culpada por não conseguir mudar, ao invés de ajudá-la a entender os mecanismos que fazem ela repetir o padrão. E tem aqueles que dizem assim, pense positivo e tudo muda. E aí ignora que a mente trabalha por repetição e crenças enraizadas. Se entender como o cérebro processa as mudanças, o pensamento positivo vira uma tentativa rasa, vazia, não vai adiantar de nada. E aí qual é o resultado? As pessoas se sentem frustradas e acham que são o problema e voltam ao ciclo de sabotagem, sem buscar realmente uma solução e um método que faça elas mudarem de verdade. Através do método Bioatitude, o meu método, a sua mudança não é a força. Eu levo você a entender como a mente realmente funciona e a partir disso, o comportamento se transforma naturalmente. Sua mente não está contra você. Ela só está rodando um programa antigo. Eu ensino você que a repetição de padrões não é falha pessoal, mas é um código mental que pode ser atualizado. Mudar não é sobre forçar, mas é sobre entender o que te mantém preso naquilo. Esse aprendizado acontece através de muitas técnicas, analogias poderosas para desbloquear a sua compreensão e permitir que a mudança aconteça sem resistência. Seu cérebro ama economizar energia. Por isso, mudar precisa ser algo que ele entenda como vantajoso. Em vez de exigir esforço cego, eu te ensino como fazer pequenas mudanças estruturais que o cérebro aceita. Antes de tentar mudar um hábito, você precisa entender do que ele está tentando proteger você. Em vez de atacar o comportamento, nós vamos juntas dialogar com sua própria mente, encontrando um novo caminho que respeite a sua história. Conclusão. Forçar a mudança sem entender a sua mente gera frustração, recaída, culpa. E aí, mais do mesmo. Através do meu método, o método Bioatitude, eu ensino a sua mente a se reorganizar. Isso gera transformação real e sustentável a longo prazo. Para a vida toda, inclusive. E essa é a revolução que o meu método traz. Para chegar nessa estrutura de transformação que leva você a eliminar comportamentos limitantes, ressignificar suas crenças, tornando você mais produtiva, mais criativa, poderosa e promissora, eu me aprofundei em muitos conhecimentos da neurociência ocidental e oriental. Através de estudos como a psicanálise, a gestalt terapia, a terapia sistêmica, a biosistêmica, a psicologia integrativa, self-healing e práticas da neurociência, como a programação neurolinguística, busquei os maiores mestres e cientistas que estudam a mente e o comportamento humano, como Ken Wilber, Joseph Murphy, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Gabor Maté, Caroline Myss, Lisa Rank, Tony Robbins e tantos outros. Nessa jornada, mergulhei profundamente em seus ensinamentos e fui expandindo os meus estudos, fazendo dos meus acompanhamentos um verdadeiro laboratório de resultados, com os registros e a medição do que realmente funcionava nas mulheres que eu acompanhava. E fui presenciando um sucesso na melhora de diversas patologias, e não só as psicológicas. E assim, com a contínua aplicação dos conhecimentos que fui adquirindo, eu compreendi que os resultados de transformação permanente nas mulheres que eu acompanhava consistia no modo como eu conseguia fazer com que elas compreendessem o que as prendiam e a levava às limitações, ao sofrimento e à confusão. Eu costumo dizer que, quando sabemos o que nos prende, já podemos nos libertar. Porém, preste atenção nesse detalhe. Ter consciência do que te prende não é suficiente para essa libertação. E fiz uma longa caminhada para entender o que exatamente me levava a ter os ótimos resultados de transformação com as mulheres que eu acompanhava. E comecei a controlar e medir os resultados. O tempo que cada uma levava para internalizar o que a sua mente consciente já sabia. Medir os momentos de recaída, investigar os disparadores para o comportamento que parece que já estava extinto, mas aí voltava a acontecer. E fui criando mecanismos de controle com base nessas observações.
A melhora das mulheres acontecia a partir do aumento da consciência corporal, da percepção de valores e entendimento de mundo, envolvendo-as e provocando resultados surpreendentes. Eu já tinha ali muitas informações de controle, mas ainda não conseguia fazer a aplicabilidade das minhas descobertas para um método que pudesse reproduzir em todas as mulheres. E foi aí que eu me vi na necessidade de voltar aos estudos de padrões de comportamento e comecei a pegar os conceitos e trazer para uma linguagem o mais acessível possível para a compreensão das mulheres que eu acompanhava. E aí, surpreendente. Eureka! As remissivas dos comportamentos nocivos começaram a ficar mais e mais distantes e até mesmo a se extinguirem. Em outros casos, a consciência do comportamento limitador e logo o entendimento deles começavam a aumentar. E nesse processo foi que eu aprendi que eu precisava usar os mesmos dispositivos que implantavam, que fazia você aprender os comportamentos nocivos para implantar novos padrões de comportamento. E me caiu a ficha de algo que o meu processo de cura já havia me mostrado, que a resposta está dentro e de que cada pessoa tem os próprios recursos para a sua cura. Os próprios recursos para a sua regulação, os próprios recursos para o seu ajustamento. Mas aí vem uma outra dúvida: como fazer as pessoas encontrarem essa tal resposta interna? Já que ter consciência dos comportamentos nocivos não era suficiente para a mudança. Não suportava uma mudança, apenas a pessoa saber que tinha uma crença limitadora e que tinha um comportamento nocivo. E aí é que entra utilizar os mesmos dispositivos que levaram à construção do comportamento nocivo, do comportamento limitador. Todo comportamento, bom ou ruim, você aprende por repetição. Depressão é comportamento aprendido, ansiedade é comportamento aprendido, fobia é comportamento aprendido, os vícios são comportamentos aprendidos, a insegurança. Da mesma forma que a alegria, a satisfação, a gratidão, a motivação, a disciplina, todos são comportamentos aprendidos. E foi nessa jornada de aprimorar os meus atendimentos, esse grande laboratório que era o meu consultório, que eu construí o método Bioatitude. Um esquema, uma estrutura que ensina você a mudar sua mentalidade de forma definitiva. Onde eu levo pessoas comuns, sem nenhum conhecimento sobre a mente humana, sem nenhum conhecimento sobre a neurociência, sem nenhum conhecimento sobre adoecimento mental, sem nenhum conhecimento sobre padrões de comportamentos, a curar-se, a identificar os seus padrões limitadores e a curar-se, a se ajustarem, a se regularem de forma que elas se tornem mais produtivas. E isso é maravilhoso. O único método de organização mental que reúne recursos da neurociência ocidental e oriental, promovendo mudanças de comportamento definitivas, levando pessoas a se tornarem mais produtivas e com mais controle de suas emoções. E logo, com melhores decisões, em passos simples e fáceis de serem aplicados, unindo vida prática a técnicas neuropsicológicas e psicossociais. E é destinado a pessoas que se encontram desmotivadas, sem ânimo, com falta de foco, com dificuldade de mudança de hábito, que necessitam encontrar um propósito e se tornar mais promissoras. E um processo de autoconhecimento, de você conseguir se entender, você conseguir reviver, revisitar algumas situações, algumas sensações, alguns sentimentos que você, por conta da vida, você deixou para trás, e isso ainda lhe traz angústia, lhe traz sofrimento. Você entender por que isso ainda continua ali. É um processo muito interessante, assim, o processo de você, desse estudo do comportamento humano, do seu comportamento, do porquê que você reage às coisas, porquê que você criou esses padrões de comportamento. Então, eu acho que é muito interessante. Eu continuo nesse processo e quero continuar aprendendo mais e me dedicando a esse autoconhecimento. O Bioatitude é a mentoria que leva mulheres a transformar os seus padrões emocionais e mentais para viverem com mais autoconfiança, segurança e prosperidade. O Bioatitude é a rota que vai te tirar do ciclo de frustração e te colocar no caminho do amor próprio, de relacionamentos saudáveis e uma mentalidade próspera. A ansiedade é o apocalipse. A depressão é a história. Ansiedade é a espera pelo futuro. Um alerta constante para algo que ainda não aconteceu. Depressão é a prisão no passado, revivendo histórias que já deveriam ter sido arquivadas. Ambas se manifestam no corpo. A ansiedade aperta o estômago, a depressão pesa na base da coluna. E se o problema está no corpo e na mente, a solução precisa envolver os dois. O método Bioatitude não tem nada de convencional. Eu traduzo o abstrato para o concreto. Minha abordagem traz uma visão única e profunda sobre mudanças de comportamento ainda não vistas. Você pensa, sente, acredita, nega,
aceita, rejeita simultaneamente 24 horas, até mesmo enquanto dorme. Com base nesses processos, você vai deliberando sobre cada mínima decisão sua. Você, eu, todos nós nem sempre somos conscientes do porquê tomamos as decisões que tomamos. Mas é inevitável estarmos atentos aos nossos próprios filtros de percepção, com base em tudo que já foi experienciado. E são esses filtros que definem o grau de dificuldade que temos em decidir minimamente sobre tudo. E nesse mundo de infinitas possibilidades, cada pessoa vai ter um repertório de necessidades que as guiam em sua tomada de decisão e, consequentemente, em suas ações. A mentoria do Atitude é isso, um acompanhamento já testado e comprovado, que transforma suas crenças limitantes em uma mentalidade poderosa e de prosperidade. Totalmente online, com acesso imediato, onde você vai poder ser acompanhada por mim em qualquer lugar, do Brasil e do mundo. A mentoria Bioatitude é uma experiência transformadora, conduzida com muito amor, responsabilidade e um compromisso genuíno com sua evolução. Feita por uma mentora com mais de 20 anos de experiência em transformação pessoal, onde já atingi milhares de mulheres. E aqui está um dado impressionante. Eu mantenho uma taxa de mais de 7 anos em que 90% das mulheres que eu acompanho renovam o acompanhamento. Sabe o que isso significa? Que a transformação aqui não acontece pelo medo ou pela dor, mas porque o autoconhecimento se torna um prazer viciante. Quando você começa a se entender de verdade, você não quer mais parar, você se apaixona por você. Sua transformação começa agora. Se você quer sair da estagnação, despertar sua força interior, transformar limitações em ação e potencializar sua disciplina, esse é o momento de agir. Imagine poder melhorar seus relacionamentos, fortalecer sua autoestima, mudar sua mente até o seu corpo. Tudo isso com um método poderoso que realmente funciona. Assim que concluir a compra, você terá acesso imediato à sua avaliação diagnóstica para entender seu ponto de partida. A primeira etapa do método com um processo profundo de limpeza emocional e reprogramação mental para despertar sua autopercepção. Exercício e técnicas que vão te ajudar a sentir, desde o primeiro dia, a transformação acontecendo dentro de você. Bônus incríveis que eu e minha equipe preparamos para você que entrar nessa turma. Não deixe para depois. Clique agora em Eu Quero Essa Transformação e dê o primeiro passo para uma vida com mais clareza, força e evolução. Então, clique em Quero Essa Transformação agora. Venha para o Bioatitude, um universo de potência e transformação.